paz do Senhor, irmãos. Livro de Sofonias, capítulo 1. Vamos estar dando continuidade à exposição do livro de Sofonias. Na semana passada, a gente fez um panorama, uma breve introdução. E, em nome de Jesus, eu pretendo, pelo menos, chegar até o verso de número... Deixa eu ver qual que eu separei aqui. Porque eu queria terminar o capítulo 1 todo, mas não será possível. Então, a gente vai até o verso de número 13. Sofonias, capítulo 1, verso de número 13. Perdão. A partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei o homem de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram aos exércitos dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e o santificou com os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Por isso, serão saqueados os seus bens, e assoladas suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. E você diz? Não, irmão, diz misericórdia, não diz amém, não. Diga misericórdia. Vamos orar? Deus de amor e de bondade, essa é a sua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, por misericórdia, sabedoria para poder comunicar e transmitir, Senhor, a tua palavra com fidelidade, Senhor, a escritura. Me ajuda, Senhor, a fazer, ó Pai, a exegese e a hermenêutica correta desse texto. Não, Senhor, não me deixe influenciar nem para um lado e nem para o outro. Mas me ajuda, Deus, a comunicar aos teus filhos a tua palavra, que foi viva e que é viva, que serviu naqueles dias e que serve até os dias de hoje e até quando o Senhor voltar, porque toda a Escritura é apta para corrigir e para instruir os teus servos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora fala amém. Amém. Pesado, né, irmãos? Na semana passada, nós fizemos a introdução para a gente entender o livro de Sofonias, o pano de fundo. Quem não viu na semana passada, depois dá uma olhadinha lá no canal da igreja. A gente conseguiu entender o pano de fundo mais ou menos de como que estava a situação em que Sofonias se apresentou. E agora a gente vai de versículo em versículo para fazer uma exposição, para entender o que esses versículos querem dizer. Porque nesse capítulo 1, a gente encontrou, né, a maioria dos teólogos, eu não, quem sou eu? Mas a maioria dos teólogos encontraram um pico de profecia.
O que seria um pico de profecia? Na teologia, a gente chama de pico de profecia. É quando o profeta, ele tem a visão e a revelação de Deus de um futuro próximo ou de um futuro distante e de um futuro mais distante ainda. Ele vê dois futuros à frente. Ele consegue ver séculos à frente. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com Isaías. Tiveram vários picos de profecia. Um exemplo claro disso é a passagem de Isaías, que diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e apregoar liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ponto. Aí exatamente existe um pico de profecia, porque lá nos evangelhos diz que Jesus, estando na sinagoga, ele abre o rolo nesse capítulo, nesse trecho de Isaías, e ele começa a ler. E ele lê, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus fecha o rolo e diz, hoje se cumpre essa profecia em vossos olhos. Por quê? Porque ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, mas o dia da vingança do nosso Deus ainda virá. Vocês entenderam, então, o que é um pico de profecia? É quando o profeta ele vê além e mais além. Então, isso acontece várias vezes. E aqui, nesse capítulo, aconteceu isso. Sofonias teve um pico de profecia. Ele viu além e mais além. Porque o dia do Senhor veio para Jerusalém, virá de novo e virá no final. Ele consegue ver o futuro mais para frente, mais além. Foi isso que aconteceu. Então, a gente vai começar de versículo em versículos para poder entender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Amém, meus irmãos? Entenderam até aqui? Pode passar para mim, Samuel, por favor. Verso 2. Olha o que ele diz. Tornarei a destruir tudo, é porque a versão aqui da minha Bíblia é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra. Palavra profética do Senhor. Olha o verso 3. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços, por isso tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Esse é o verso 2. E esse verso 2 tem uma linguagem muito similar à linguagem que foi usada em Gênesis capítulo 6. Eu coloquei até aí do lado. Quando Deus destrói, declara que irá destruir a terra. Olha só o que diz Gênesis capítulo 6, verso 7. Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo, dos seres humanos que criei, todos os homens, todos os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. E no capítulo 7, no verso 23, aí vai dar a continuação, né, depois do dilúvio, e diz, assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão. E as aves do céu, somente sobreviveram Noé e os que estavam na arca. Ou seja, quando você faz a similaridade do texto no original, você consegue entender que isso não é uma figura de linguagem, não é uma figura poética. Aqui, ele está falando de uma destruição. Haverá uma destruição que vai abalar toda a terra. Então, meus irmãos, se nos dias de Noé foi assim, se Deus falou e fez, você acha que será diferente com o que ele está falando com Sofonias? O próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Aí a gente tem, claro, um pico de profecia. Ele conseguiu ver muito além do que aquilo que Deus estava falando com ele. Ele consegue fazer uma profecia por um futuro bem distante. Então, a linguagem aí, ela não está abrangendo Jerusalém, ela está abrangendo aí toda a humanidade, nesse versos 2 e no verso 3. Pode passar, Samuel. Olha o que diz o verso 4. Estenderei a mão, aí olha, já é específico, contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém. Lembra que Judá é o reino do
sul, e a capital do Reino do Sul é Jerusalém. Sofonias, ele pregou para o Reino do Sul. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras junto com os sacerdotes. Aí há uma condenação específica para os sacerdotes de Baal. Quem trouxe toda essa adoração a Baal, que era um culto pagão, foi o rei Acabe. Rei Acabe, ele não era rei do Reino do Sul, ele era rei do Reino do Norte, bem antes de Josias reinar. Acabe se casa com Jezabel e traz esses deuses pagãos. E o Baal, né, ele era tido como o marido possuidor de Azera, que era uma outra divindade deles. E foi Acabe que introduziu isso no reino de Israel. E o rei Manassés, que era, né, salvo engano, avô de Josias, ou pai de Josias, depois eu vou ver que eu já li, irmãos, eu já li tanta genealogia que eu fiquei até meio perdida, fiz até depois um gráfico desses textos. E Manassés, que era rei do sul, trouxe essa adoração pagã do Reino do Norte para o Reino do Sul. E como é que consistia essa adoração a Baal? Irmãos, já se prostrar um ídolo já é muito ruim. Já é uma coisa abominável para Deus. Mas como é que era feita a adoração a Baal? Baal era o marido possuidor de Azera. Baal, na cultura deles, na ideia deles, Baal fertilizava a terra. A chuva que caía era o sêmen de Baal, que fertilizava e frutificava a terra. Então, eles pediam a Baal uma boa colheita. E como é que eles faziam isso? Os sacerdotes tinham que possuir as sacerdotisas. Ou seja, eles tinham relações sexuais dentro do templo. Esse era o culto a Baal. E para você ter uma ideia, Jezabel era sacerdotisa. E o pai dela, Etbaal, era sacerdote. Então, ela tinha que manter relações sexuais com o próprio pai. Olha a mulher que Acabe vai se casar e trazer para Israel. Então, isso foi introduzido no Reino do Norte e chegou com força no Reino do Sul, através de Manassés, que trouxe toda essa idolatria. Eu coloquei aí, não sei se dá para os irmãos verem a primeira imagem é a imagem mais ou menos, né, de Baal, e a segunda imagem é de Azera, da deusa deles, essa divindade que eles adoravam. E eles adoravam, e a idolatria, irmãos, ela não é só se curvar para um ídolo. Não é só isso por si só já é um absurdo. Você pegar um pedaço de madeira, esculpir e falar que aquilo é o seu Deus. Isso por si só já é um absurdo. Deus odeia. Só que a idolatria que eles traziam era junto com imoralidade, com imoralidades sexuais. Toda aquela lei de Deus que preservava a sua pureza, né, você se guardar sexualmente, isso tudo era desfeito dentro desses rituais pagãos deles. Era uma coisa horrível. E a idolatria, ela não é só se curvar a um ídolo, né? A idolatria, ela é o produto da arrogância do coração do homem. Porque as pessoas, elas não adoravam o ídolo pelo valor do ídolo. Elas adoravam o ídolo pelaquilo que o ídolo podia fazer por elas. Por isso que idolatria não é só você se dobrar diante de alguma coisa. É você adorar e venerar algo ou alguém que possa te dar algum tipo de retorno. Porque o ídolo em si, ele não tem valor algum. Então, por que adorá-lo? Então, por que fazer oferendas? Porque eu preciso de alguma coisa. Você está vendo como é que é da arrogância do homem, do egoísmo do homem? O ídolo em si, ele não vale nada. Agora eu entendi, porque eu ia bater nisso. Quando você falou assim, Deus mandou eu cantar esse hino, eu falei, eu sabia, Janaína. Porque o hino fala exatamente o quê? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Porque o relacionamento que Deus tem e ele quer ter com o homem é um relacionamento de adoração, não que você adore a Deus pelo que ele possa fazer por você, mas por aquilo que Deus é. Eu coloquei aí o Salmo de número 115,
que vai dizer assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por tua fidelidade. Em algumas versões vai dizer: pois ao teu nome dai glória. O salmista começa dizendo: a glória não é e nunca será nossa, a glória é e será sempre de Deus. E aí ele continua: porque questionam as nações, onde está o teu Deus? Nosso Deus está no céu. Tudo o que deseja, ele tem e pode, e tem o poder para realizar. Os ídolos deles são prata, ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles, quem os fabricam, e todos os que nele depositam a sua confiança, ou seja, tornem-se iguais a eles, aqueles que eles adoram. Você se torna igual àquilo que você adora. Passa para mim, Uel. Você se torna aquilo que você adora. Olha o que o salmista fala: os ídolos têm boca, não fala, têm mão, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem. Tornem-se iguais a eles, aqueles que eles adoram. Porque a proposta do evangelho é essa. Pode passar, Samuel. Lembra lá em Antioquia, Atos capítulo 11, verso 26? E assim que acabou, levou-os consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque os discípulos se pareciam com Cristo. Você começa a se parecer com aquilo que você adora. E você tem que ter um relacionamento de adoração, não pelo que Deus pode fazer, mas pelo que Deus é. Porque se você quer se relacionar com alguma coisa que pode fazer alguma coisa por você, você não vá a uma igreja evangélica cristocêntrica. Porque agora a gente tem que falar assim, né? Eu costumo dizer: quer uma bênção? Quer um marido de volta? Quer prosperar? Você olha, vai para a Avenida Brasil, tem nos muros assim, ó: traga o seu amor de volta em não sei quantos dias. Tá? Porque lá eles trabalham assim. Com entidade se trabalha assim. Você faz uma oferenda e ela dá o que você quer. Com Deus não é assim. Porque Deus não é uma entidade. Deus é uma divindade soberana e absoluta. É o que Ele é o que Ele faz, é Ele que manda e nós nos submetemos e acabou. Se você não consegue se submeter à vontade de Deus e quer que seja feita a sua vontade, você está no lugar errado. Porque evangelho é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir. Acabou. Foi o que Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Acabou. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. E a gente tem que ter muito cuidado com a idolatria, porque a idolatria ela vem de maneira sorrateira. Olha o que eles fizeram no passado, olha como é que eles, olha o absurdo que eles começaram a fazer. Olha o que diz o verso 5: aqueles que vão para o alto dos terraços, a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram, jurando em nome de Yahvé, o Senhor, e também de Malcom, em outras versões é Milcom, Moloque, grande rei. Quem é Moloque? Eu busquei na internet mais ou menos um desenho, a figura. Eu falei assim: meu filho, vê a figura assim mais feia, mais aterrorizante, que você achar do Deus Moloque. A Bíblia chama de a abominação repugnante dos amonitas. Milcom ou Moloque era um deus que recebia como oferenda crianças vivas para serem queimadas. E é interessante que o verso 5 diz assim, que essas pessoas, que Deus castigará as pessoas que juram por Yahvé, adoram a Yahvé, a Deus, ao Senhor, mas também adoram a Moloque. Aí você fica se perguntando: como é que uma pessoa pode adorar a Deus?
sacrifício ao Senhor e depois pegar o seu filho e entregar para ser queimado vivo em adoração a Moloque. Você consegue imaginar o bispo Vinícius aqui pregando, falando, e pegando Samuelzinho e jogando ele para queimar na fogueira lá para Moloque? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Era exatamente o que estava acontecendo naqueles dias. Era exatamente isso. Era exatamente isso. Oferece um sacrifício ao Senhor e oferece o seu filho para Moloque. Um Deus que era devorador de crianças. E não fica assim espantado não, porque eu costumo falar, o ser humano não muda. O que muda é a tecnologia. O ser humano continua mau, mentiroso, idólatra, fofoqueiro. A gente só faz isso agora pelo WhatsApp. Eu não, porque eu estou proibida pelos meus filhos, vocês. Eu já falei que meus filhos tiraram meu celular de mim, tiraram minhas redes sociais. O povo só faz isso agora por WhatsApp. Quantas das vezes você entrega seu filho para ser queimado por Moloque? Quando você coloca na frente dele um celular que você não travou, não botou nada, e aquela criança está exposta ali a tudo que é imundície. Cuidado. Cuidado com o que você expõe o seu filho. Então, essas pessoas, elas cometiam essas atrocidades, essa abominação. Você... Não é só a idolatria, a gente pensa em idolatria como apenas se curvar. E a idolatria vai muito além disso. A idolatria continua perpetuando. Às vezes a gente julga os católicos pelas imagens deles, e muitas vezes a gente faz coisa pior do que o católico, que é idolatria. Quando eu tinha tanto medo, irmãos, de idolatria, tanto medo, tanto pavor. Eu nasci na igreja, né, meus irmãos? Eu nasci no fogo e no fogo estou, como diz o louvor. Eu nasci na igreja, filha de crente, entendeu? Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. E quando eu fui para o antigo ginásio, que chama, 5ª série, hoje é 6º ano, né, que você sai dali de um professor só e você vai ter 5, 6, 7 professores. E apareceu aquele tempo vago, eu nem sabia o que era isso. Eu falei, cadê o professor? Não tem, é tempo vago. Só que o tempo vago da minha época, eu não podia ficar vagando por aí, eu tinha que tirar o tempo vago dentro da sala de aula. Então, eu não tinha o que fazer. Então, eu descobri que eu tinha a habilidade de esculpir. Nem eu sabia. Desenhar, irmão, não desenho nem uma casinha. Mas esculpir, eu não sei como. Eu sei, eu peguei um cotoco de giz, peguei uma caneta e comecei a raspar. Eu gostava muito desse negócio das deusas gregas, daquelas estátuas gregas, Auguste Rodin, o pensador, aquele negócio, eu achava mó barato. Eu era uma criança estranha, a verdade é essa. E aí, eu comecei a raspar e saiu aquela estátua sem braço. Como é que é o nome dela, Samuel? Deusa de Vênus? Saiu aquela estátua de braço, bonitinha, fiz um umbigo, fiz direitinho. Aí eu comecei a esculpir. Eu tinha uma caixinha cheia de giz, todos eles esculpidos, aí eu botava em cima como é que é o nome daquele negócio que bota fita cassete, videocassete. O videocassete era bem pretinho, aí ficavam as esculturas brancas, assim. Então, eu ajuntei. Quando eu cheguei no 2º grau, né, a pessoa vai evoluindo, eu já estava esculpindo a Marge Simpson, os Simpsons, e uma professora minha viu. Falou, consegui para você fazer uma exposição na feira pedagógica do colégio. Eu falei, mas eu tenho que vir. Vale 5 pontos. Falei, vou vir, já estou aqui. Coloquei lá, e eu tentando fazer, uma tentativa muito fracassada de fazer o Cristo Redentor, porque teria que ter um giz desse tamanho para mim esculpindo. Cheguei a fazer a carinha do Cristo, mas não deu certo. Como o giz ele é fininho, vai aumentando, eu afinei, aumentei, falei, gente, isso aqui é o quê? Uma garrafa. Fui fazer a burrada de fazer uma cruz. Fiz uma cruz assim no pé, o pessoal passando, que legal, que legal, que legal. Chegou a moça da porta. Nossa, que bacana, você é escultora. Quando ela bateu o olho naquele troço, irmão, ela falou, meu Deus, é Nossa Senhora. Eu vi Nossa Senhora no giz. Falei, não, Cristo Redentor. Não é Nossa Senhora. Ai, quanto é, eu pago. O que eu fiz? Eu quero me livrar disso. Leva para a senhora. Ela levou embora. Passou o final de semana, chego eu na escola, aí ela, minha filha, dei a Nossa Senhora para minha mãe. Aí eu, meu Deus. E ela botou em cima da televisão e ela reza todo
dia eu falei, Jesus, eu vou para o inferno. Porque eu fiz um ídolo e ainda botei os outros para... Senhor, irmão, tomei trauma. Nunca mais eu fiz nenhuma escultura no giz. Falei, o quê? O pavor que eu tinha da idolatria. Passaram-se os anos, meus filhos eram um assim, outro assim, que eu não lembro a idade. Estou na praia, achei de fazer a pequena sereia. Estava me sentindo já o Tonho da Lua, porque eu fiz linda. O nariz, irmão, eu era escultora. Fiz o nariz, o cabelo, e ela assim, com o cabelão assim caindo. Fiz o rabo, falei para a Stephanie, Teté, lembra, Teté? Pega a conchinha que a gente vai encher a cauda dela de conchinha. Aí fiz um colarzinho de conchinha, estava linda, minha pequena sereia. Me passa 2 moças. Olha que linda, Iemanjá. Eu falei, mano, não dá não. Iemanjá é a pequena sereia, gente. A mulher, que lindo, Iemanjá. Eu falei, parou, não faço mais escultura, pelo amor de Deus. O medo que eu tinha de idolatria, de fazer ídolos, de ser idólatra. E quando a gente olha a palavra de Deus, irmãos, a idolatria vai muito além de você fazer uma escultura, de você fazer uma peça, de você se dobrar a ela. Ela é produto da arrogância do homem, da vontade do homem, daquilo que ele se agarra. A própria Bíblia em Gálatas vai falar da avareza, que é a idolatria. Pessoa pão dura, mão de vaca. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode ter certeza, você conhece alguém que é pão duro, suvino? Desculpa, a Bíblia fala que você é idólatra. Mas eu não ajoelho de nada. Mas você é um idólatra. Porque o teu amor não está em Deus, a tua confiança não está na provisão do Senhor, a tua confiança na tua carteira, na tua conta bancária, no teu dinheiro. Isso é idolatria. Não sou eu que estou dizendo, foi o apóstolo Paulo, pode ler lá em Gálatas, a idolatria, a avareza que é idolatria. Então, muito cuidado, irmãos, e era isso que Sofonias estava gritando naqueles dias e que essa palavra ainda grita nos dias de hoje. Eu coloquei ali a referência de 1 Reis 11, no verso 5, que diz, como que essa abominação chegou em Jerusalém. Olha, então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarete e Astarote, deusa dos Sidônios, e Amolé e Moloque, o abominável e repugnante Deus dos Amonitas, que é Moloque. Esse era o Deus dos Amonitas, em que eles adoravam ele, queimando os seus filhos vivos. Então, era sobre isso que Sofonias está falando. Deus destruirá os idólatras. Verso 6 e verso 7, eu coloquei ali, diz assim, os que deixam de seguir ao Senhor e não o buscam, e nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahvé Adonai, ou Deus o Senhor. Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e o consagrou aos seus convidados. Aqui, Sofonias está usando uma figura de linguagem como se Deus tivesse preparado, é como se fosse uma metáfora de um ritual de sacrifício, que Sofonias está usando para descrever como que vai ser o julgamento e como que virá o dia do Senhor. O julgamento seria, a vítima do sacrifício representa o povo de Judá que não se arrependeu, enquanto que os convidados eram os inimigos babilônicos, que tinham que oferecer sacrifício e servi-lo como um instrumento de juízo de Deus. Ou seja, Deus está fazendo uma metáfora. Vem ver o sacrifício que eu vou fazer. O ritual de sacrifício, porque eu já convidei, já consagrei os meus convidados. Quem são os convidados? Aqueles que Deus vai usar para punir a nação. E isso já foi profetizado por Isaías no capítulo 13, no verso 3. Quanto a mim, eu mesmo ordenei os meus santos e valentes para executar a minha ira, porquanto eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegraram com o meu triunfo. Deus levanta agora as outras nações para castigar a Israel pela idolatria que eles cometeram. E aqui no verso 8, irmãos, esse verso 8, eu preciso... Que horas são? Porque eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Eu quero chegar. Quanto? Tomara que dê tempo. Senão eu vou
parar no 8 e a gente continua depois. Eu pretendo chegar no 13, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse verso, porque o que está escrito aí se cumpriu de forma literal. Só que lembra que eu falei do pico de profecia? Que ele vê além, mais além? Presta atenção que diz o verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, aquela metáfora, o dia que eu for castigar, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Deus está exemplificando exatamente quem ele vai punir. Os líderes e os filhos do rei. Em outras versões diz os oficiais e tal. Os oficiais são as autoridades de Judá, os líderes. E os filhos do rei são os príncipes, provavelmente os filhos, né, do rei Josias. E isso está lá, em 2 Reis. Pode passar, Samuel. Agora a gente vai tentar entender o que acontece. O que aconteceu? Quando Josias ele morre, quem assume o trono é Joacás. Isso está em 2 Reis 23, 31. E Joacás tinha 23 anos, quando deu início ao seu governo. E reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Umatal Bat-Irmiaú, Umatal, filha de Jeremias de Libna. Ele, entretanto, fez o que era mal, segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. Olha o que acontece. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação o imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Olha como agora Faraó tira ele do trono e exige altos tributos. Pode passar, Samuel. Aí vai vir o outro rei, Jeoaquim. Faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, agora é um outro filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Jeoaquim. Ou seja, ele tira Joacás, Faraó Neco tira Joacás e coloca como rei Jeoaquim, mas levou consigo Joacás para o Egito, onde morreu. Ele leva o rei prisioneiro para o Egito e deixa o irmão reinando no lugar, contanto que pague aqueles impostos pesados. Joaquim pagou ao faraó toda a prata e ouro exigido, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó e, portanto, exigiu também prata e ouro de cada cidadão conforme as suas posses. Ele teve que aumentar muito os impostos para poder pagar a faraó. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebudat, filha de Pedaías de Rumate. Pode passar, Samuel. Já estamos vendo 2 filhos de Josias, exatamente como disse a profecia, que ele castigaria os filhos do rei. Olha aqui, durante o governo de Jeoaquim, o segundo filho, agora Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a nação e Jeoaquim foi obrigado a tornar seu vassalo por 3 anos. Ou seja, agora Jeoaquim vai ter que servir, ele já pagava imposto para o faraó, agora ele vai ter que servir a Nabucodonosor. Ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e se rebelou contra Nabucodonosor. Isso foi a pior coisa que ele poderia fazer. O que aconteceu? Então, olha o verso 2. Então quem, gente? Então foi Nabucodonosor. Lembra da profecia de Sofonias? Eu vou castigar. Eu já chamei os meus convidados e consagrei para o meu sacrifício. Deus agora levantou, mandou tropas babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas. Olha, gente, todos os povos que Israel adoravam aos deuses dele. Olha o que Deus fez. Todos aqueles mesmos povos em que eles se dobraram à idolatria, Deus vai usar esses mesmos povos para castigar o seu povo.
Olha, então o Senhor mandou tropa dos babilônios, sírios, moabitas, amonitas contra Joaquim e as enviou contra Judá com o objetivo de aniquilarem, de acordo com... Olha aí, tudo o que a palavra do Senhor já havia antecipado por intermédio dos seus... Entendeu, crente? Viu como é que essa profecia se cumpriu de forma literal? Castigarei os filhos do rei. E castigou. E mandou as tropas. E invadiu. E foram aniquilados. E foram presos. E morreram. Irmão, cuidado. Quando Deus fala que Ele vai fazer, irmão, Ele vai fazer. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Ele falou que vai fazer, se Ele determinou, se Ele deu decreto, vai acontecer. Aí sabe que eu fico às vezes espantada? Que a gente fala, irmão, Jesus está voltando. Jesus, está voltando o quê? Eu estou ouvindo isso, ó. Meu Deus do céu, Ele falou que vai voltar. Ele disse que ia vir, veio. Ele disse que ia morrer, morreu. Ele disse que ele ia ressuscitar, ressuscitou. Ele disse que vai voltar, ele não vai voltar, gente? Claro que ele vai voltar, pelo amor de Deus. Então você vê aí, literalmente, a profecia se cumprindo. Pode passar, Samuel. Já passou? Olha só, em realidade, foi por ordem expressa de quem, gente? Que todos esses fatos ocorressem contra Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todas as maldades e pecados cometidos por quem, gente? Lembra do rei Manassés, que pegou toda a idolatria lá do reino do norte? Deus já tinha condenado Judá e falou, olha, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Aí depois Deus começou a chegar o profeta e falou assim, ó, não adianta nem mais se arrepender, porque vocês já foram julgados e condenados, o dia do Senhor vai vir, o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá. E nascia gente, morria gente, e falava, tô ouvindo isso, ó, que o dia do Senhor vai vir, ó. Ih, meu pai fala isso, minha mãe falava isso, e esse dia do Senhor que nunca vem, chegou, viu, gente? O dia do Senhor para ele chegou, e o dia do Senhor vai vir para nós também, não se engane. Não se engane, porque virá. Olha o verso 4. Bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Ele tinha sido condenado, e tudo que os profetas falaram se cumpriu de forma literal. Pode passar, Samuel. Eu estou no verso 8 ainda, né? Os demais atos do rei, acontecimentos do governo, todas as realizações estão escritas no livro de Crônicas. 6. Joaquim adormeceu com os seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Ou seja, a gente já está aí no... Agora é o neto. Olha, mais filho de rei aí. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar o seu exército para além das suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira do norte do Egito. Ou seja, Babilônia agora já chegando e dominou tudo. Pode passar, Samuel. Agora a gente tem o rei Joaquim, porque Joacás morreu e agora Joaquim assume o trono. Olha, agora, lembra que estava os príncipes, os filhos dos reis e os líderes. Na minha versão aqui, tá, ó, diz aqui, o Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei. Agora, olha aqui. Já foram castigados os filhos do rei. Agora, olha o que vai acontecer. Naquela ocasião, os oficiais da Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém, segundo a Crônicas 24, tá, irmãos? Verso 10. E a sitiaram. Enquanto os seus oficiais a cercaram, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus servos se entregaram. Todos se renderam a ele. Assim, no ano 8º
no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor, tomou Joaquim e o povo e os levou como prisioneiros. Meus irmãos, essa foi a primeira das muitas deportações que aconteceram. E esta deportação também está escrita lá em Daniel, capítulo 1. É nessa leva, em que foi profetizado que o Senhor castigaria também os oficiais e as lideranças. É nessa leva que, quando Joaquim vê que a cidade está cercada, ele não tem o que fazer, o pai dele já morreu, o tio dele já morreu todo mundo, o que ele faz? Eu vou me entregar, porque é melhor ser prisioneiro do que morrer à espada. Ele já sabia que não tinha saída. Ele se entrega. E é nessa leva é que eles vão levar os oficiais, os nobres, os sacerdotes. E adivinha quem vai junto, gente? Vai um jovenzinho de 16 anos, chamado Daniel, um outrozinho chamado Misael, Azaías e Ananias. Eles eram adolescentes. Tem adolescente aí, amém? Tem não, gente? Adolescente jovem, 12, 13, 14. Viram as suas cidades cercadas, sitiadas, viram a idolatria, mas decidiram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Meu irmão, não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Eu costumo dizer, tem idade de entendimento, tem idade para ir para o inferno. Então, tem idade para aprender a palavra do Senhor e fazer obra de Deus e ter responsabilidade aqui sim. Porque a gente da igreja, às vezes, não, é novinho. Mas o tráfico fala, não, vem que você serve para mim. Eles eram meninos, adolescentes, foram levados cativos para a Babilônia. Foram para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. Apesar de toda a contaminação em que eles viviam. Eles viviam em Jerusalém, num lugar que estava consumido pela idolatria. Porque tem muitos jovens que falam, meu pai e minha mãe não me dão exemplo. Não interessa. Se Daniel e os amigos dele esperassem exemplos do pai, estavam mortos também. Mas decidiram no seu coração não abandonar ao Senhor. Irmãos, Deus sempre tem um remanescente. Sempre, 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 sempre. Sempre tem aquele que não se curva. Tem sempre um fiel. Nessa primeira leva em que eles vão, acontece exatamente o que Sofonias diz. E isso, meus irmãos, vai de 605 a 597, 586 a.C. Eu queria fazer um gráfico bem bonitinho, com as datas, mas, irmão, a pessoa já é ruim de fazer conta. Conta decrescente, esse negócio de trás para frente, esse negócio me deixa maluquinha. Então, aí eu preferi ir colocando a ordem dos acontecimentos num versículo que está. Então, aconteceu exatamente como estava profetizado. Você já passou, Samara? Olha ali, ó. Conforme o havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé, do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para o uso no templo do Senhor. Conduziu para o exílio toda a Jerusalém, todos os anciões, líderes, homens de combate, todos os artistas, artesãos, artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e doentes. Olha a estratégia que ele fez. Ele pegou... Lembra que Deus falou, eu vou castigar líder, eu vou castigar oficial. Pegaram todos os oficiais da terra, todas as pessoas de importância, todo mundo levou todo mundo embora. Só deixou pobre. Só deixou pobre e miserável naquele lugar. Todas as outras lideranças foram levadas. Verso 15. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a esposa do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Irmão, foi todo mundo levado, preso, cativo para a Babilônia, foi todo mundo arrancado do país deles. Pode passar. E aí, o que ele faz?
ele pega e coloca um outro rei. Nabucodonosor agora vai colocar outro rei. Ele vai colocar agora o tio de Joaquim. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar. Mudou o seu nome para Zedequias. Por isso que você muitas das vezes não encontra Matatias. Ele pega o tio de Joaquim, bota o nome dele de Zedequias e fala assim, agora você vai reinar em Jerusalém. Gente, olha só, ele vai reinar para quem? Se ele levou todo o povo que tem dinheiro, só deixou pobre. Ele vai reinar só para os... Ele falou, você agora vai ficar aqui. Botou ele para reinar. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e governou 11 anos em Jerusalém, sua mãe chamava Motai, de Líbida. 19. Ele praticou o que o Senhor reprovava, tal como fizera Joaquim. Nem o cara estando sozinho, com um monte de pobre, que não tinha ninguém ali naquele reino para pagar imposto para ele, nada, nem assim ele se voltou ao Senhor. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente foram todos expulsos da sua presença, até que depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. Presta atenção, esse cara é louco. Será que em 11 anos ele consegue reestruturar aquele país para levantar uma guerra e se revoltar contra a Babilônia? Babilônia levou todos os exércitos, gente. Gente, o nosso país está quebrado, vocês sabem, né? Quebrou. Já era. Fundou. Para a gente se reerguer desses 2 anos de pandemia, vai ser terrível. O presidente do país, ele fala, gente, a gente está se endividando. Esse dinheiro aí, é dívida, estamos nos endividando, estamos quebrados. Você imagina se agora as lideranças, sei lá, o Supremo, que é quem está mandando agora, não vamos pagar nada não, vamos se rebelar. Tem condição do negócio desse? Todo mundo quebrado? É exatamente isso que Zedequias está fazendo. Me rebelei, não pago mais imposto, vou encarar o Nabucodonosor. Vai morrer, filho. Simples assim. Pode passar, filho. 2 Reis 25:6. Então prenderam o rei, o conduziram a Ribla diante do rei da Babilônia, que lhe determinou a sua sentença. Ele se rebelou, não tinha como, não tinha exército, não tinha nada, foi preso. Olha, degolaram os filhos de Zedequias à sua vista, à vista do próprio pai. Logo em seguida perfuraram os seus olhos e prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Qual foi a sentença dele? A última coisa que você vai ver vai ser os seus filhos morrerem. E eu não vou te matar, eu vou furar os seus olhos. Foi o que Nabucodonosor fez contra o rei de Judá. Está vendo como é que se cumpriu exatamente o que Deus falou? Eu fiz um gráfico, mas eu não, né? O mestre do PowerPoint, Samuel. A gente fez um gráfico para a gente entender mais ou menos. As profecias de Sofonias foram nos dias de Josias. E aí, o que aconteceu? Josias morre, Joacás assume, Joacás é tirado pelo faraó Neco coloca Eliaquim no lugar, o irmão, e muda o nome dele para Joaquim. Joaquim morre, Joaquim assume o trono, Joaquim é preso por Nabucodonosor coloca Matatias, muda o nome dele para Zedequias e coloca ele no trono. E todos esses reis morreram e foram condenados exatamente como o Senhor havia falado pelo meio dos seus profetas. Amém, irmãos? Deu para entender? Deu para entender? Então, o que eu queria mostrar aqui? Esse pico de profecia que existe aqui. Ele vê a destruição dos líderes e acontece exatamente o que ele viu e o que ele previu. E ele diz que é o dia do Senhor. O dia do Senhor vai vir. O dia do Senhor vai vir para as autoridades. E veio. Só que o dia do Senhor, como eu estou dizendo, ele é um pico de profecia. Ele vai muito mais além.
E ele, nos próximos versículos, a gente vai ver que o dia do Senhor não é só isso. O dia do Senhor veio e virá. Ele é continuativo. Mas eu quero continuar no verso 8. No finalzinho do verso 8, diz assim: no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Ou seja, é rei, é filho de rei, é oficial, é nobreza, e é... que é isso, vestiduras estrangeiras? Vocês lembram que eu falei que existia uma guerra entre dois partidos? Um queria a influência do Egito, o outro queria a influência da Assíria, porque eles tinham um comércio têxtil com a Síria, eles compravam a roupa da Síria. A Síria é que a moda em Jerusalém, andar na Síria e andar em Jerusalém é a mesma coisa, eles usavam a mesma roupa. Só que Deus determina um castigo no dia do Senhor para esses oficiais e para quem usa esse tipo de roupa. E aí você para e pensa, mas o tipo de roupa, então quem usava esse tipo de roupa? Porque quem é rico, irmão, vamos falar a verdade, que aqui só tem pobre. Ou eu sou a única pobre da igreja. Me ajuda aí, poxa. Quem é rico, usa o que quer. Bota ouro, usa a marca que quer, faz o que quer. Quem é pobre, usa o quê? Tendência. Fala a verdade. Quem é pobre, usa tendência. E era exatamente isso que estava acontecendo. Os pobres usavam a tendência da época, o que era mais fácil de vender, o que estava na moda. E o que estava na moda lá? Era a roupa da Síria. E por que Deus dá essa determinação? Quando Deus traz o povo, tira o povo do Egito com mão forte e entrega eles a Canaã, Deus dá a lei para eles e dá uma série de normas regulamentadoras de como eles deveriam viver. Deus dá normas civis, normas penais, normas de higiene. E Deus também dá normas de vestimenta. Porque qual era o propósito de Deus? Vocês são a minha propriedade peculiar, dentre todos os outros, de outras nações da terra. Então, qual é a ideia de Deus? Bater o olho na pessoa e falar, judeu. Bater o olho, assírio. Bater o olho, Babilônia. Não, mas aquele ali é o judeu que serve ao Deus único, ao Deus vivo. Então, quando o povo ele sai do Egito e Deus dá essas normas regulamentadoras para eles, a lei, né? Então, dentre todas essas leis, ele dá normas de como o povo deve se vestir. Ele dá essa orientação. E isso para Deus é muito importante. Quando você lê o livro de Levíticos, se vocês tiverem a oportunidade, o pastor João Luiz deu uma vez um estudo só sobre o livro de Levíticos, foi uma coisa maravilhosa. E ele prova, como a Bíblia diz, aquilo é atual e aquilo serve para a gente só tem que saber ler, estudar e interpretar. Então, a vestimenta era muito importante. Quando você lê Levíticos, tudo que Deus fala, ele diz, porque eu sou o Senhor, porque eu sou santo e eu sou o Senhor, porque eu sou santo. Ele fala, ó, não farás isso, eu sou o Senhor, não farás isso, porque eu sou santo, não farás isso. A ideia, tinha coisas ali que você para e pensa, meu Deus, o que é isso? Tem um versículo em Levíticos que diz, não fará calva entre os olhos, eu sou o Senhor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Calva entre os olhos. Fui pesquisar. Sabe, é você raspar a cabeça aqui e deixar o cabelo em volta. Aí eu pensei, meu Deus, coitado dos careca, porque tem gente que não tem cabelo aqui, só tem em volta. E está escrito lá, não farás calva entre os olhos, é raspar a cabeça aqui. Por quê? Eles raspavam a cabeça aqui para invocar os mortos. Fala, não farás marcas no seu corpo pelos mortos, porque eles se marcavam, faziam tatuagem, eu sou o Senhor. Ele falou, nada do que os cananeus fazem, nada, eu quero que vocês façam. Porque tudo tinha significado, tudo era para um Deus, tudo tinha. Então, qual era a ideia de Deus? Eu quero que vocês sejam diferentes, eu quero que vocês sejam um povo santo, vocês são meus agora, vocês são minha propriedade, vocês vão andar do jeito que eu quero que vocês andem, vocês vão se vestir do jeito que eu quero que vocês se vistam, vocês vão falar de uma maneira diferente, porque vocês são meus. E porque eu sou santo e vocês têm que ser santos. Então, não pense que Deus não se importa com a roupa que você veste, porque Ele se importa. E Ele condenou toda uma nação por causa da roupa que ela vestia. Porque foram pegar a roupa dos estrangeiros. Poxa, mas qual o problema? É uma roupa. Passa para mim, Samuel. Eu não podia
simplesmente dar uma aula de história para vocês, dos governos, e me furtar de falar isso. Essa é uma imagem dos egípcios. Esse é o deus Anubis, um dos muitos deuses egípcios. Preste atenção na roupa dos egípcios. Como ela retrata a roupa do deus Anubis. Cada indumentária dos egípcios retratava um deus que eles adoravam. A saia, o que estava na cabeça, a joia. Era assim. Passa ao próximo. Essas são vestimentas da época dos assírios. Cada tonalidade, cada cor, cada joia, cada jeito de se vestir, pode passar, fazia menção a um dos deuses do panteão dos assírios. Aí tem Astera, Astarote, Ozera, enfim. Então, cada detalhe da roupa do assírio, cada detalhe, trazia menção a um deus pagão. Entendeu por que Deus castigou esse povo e falou: castigarei todos os que vestem vestiduras estrangeiras? Mas seja sincero, você andaria todo de branco, de turbante na cabeça? Sim ou não? Por quê? Porque vai fazer menção a uma religião de matriz africana, que tem por veneração as entidades, os orixás. E você é evangélico, você não compactua com isso. Então, você não vai andar com aquela indumentária, porque vai fazer menção a uma outra religião diversa da que você pratica. E é isso que Deus está comunicando para o seu povo. Vocês estão fazendo menção de outros deuses nas roupas que vocês usam. Vocês estão me negando na forma de vocês se vestirem. Por isso eu os condenei. Aí você deve estar pensando: oi, mãe, mas eu nem Deus me livre, nem ando com essas roupas. E, meus irmãos, eu tive uma assessoria na minha casa, que eu não sei se vocês sabem. Minha filha estudou colorimetria, geometria da moda. Eu nem sabia que isso existia. Geometria, para mim, é negócio da matemática. Mas tem colorimetria, geometria da moda, entender? Porque não é toda roupa que você pode usar. Vocês viram que o meu look está mudando, né? É a minha filha pegando no meu pé. Porque ela falou: você só tem 40 anos, mãe. Você anda igual uma senhora de 60. Falei: é que eu já estou me acostumando. Falei: não, vamos mudar esse negócio aí. Então, ela pegando no meu pé e me explicando que existem cores, cartela de cores, existem formas, né, para cada tipo de corpo, o tipo de usar. E ela me assessorou, falei certo? Falei. Nessa parte, por quê? Porque esse povo foi condenado pela forma com que eles se vestiam. E hoje as pessoas não estão dando conta da forma com que elas se vestem para adorar a Deus, ou para trabalhar, ou para viver. Porque a roupa que você usa, ela representa um traço da sua personalidade, ela é o seu estilo. E além do nosso estilo, a roupa também vai trazer pauta ideológica. A maioria das tendências, ela vem de Milão, de Paris, dos Estados Unidos, e o povo reproduz tudo isso. Alguns países têm as suas tendências próprias, mas a maioria vai sendo reproduzida. Então, o que aconteceu? Irmãos, presta atenção numa coisa: o modus operandi do diabo é o mesmo. Você pode estar vestindo uma coisa que não vai estar glorificando o nome do Senhor, que pode estar fazendo menção a um outro Deus ou uma pauta ideológica que você nem sabe. Pode passar, Samuel. O que acontece com a moda? Isso aí é a moda dos anos 60. Nos anos 60 era tudo muito padrãozinho, porque o que influenciava a moda? A gente estava vindo do pós-guerra, Segunda Guerra, era mais os cortes mais retos, os homens com mais jaqueta, aquela coisa mais militar, mais padrãozinho. Passa, por favor, Samuel.
Dos anos 60 vai para os 70. Os anos 70 é aquela moda boca de sino, da roupa larga, né? Boca de sino, aquele cabelão Black Power. Irmãos, não é porque a pessoa deu alô que resolveu se vestir, isso não, isso tem significado. Os anos 70 e a roupa dos anos 70, essa calça larga, esse cabelo grande, essa coisa hippie, o que eles pregavam? Liberdade sexual, revolta do opressor, vamos ser livres, faça amor, não faça guerra, vamos fumar maconha. E tem muito crente usando um estilo hippie que faz menção a isso, a essa libertinagem, que os anos 70 pregavam de liberdade sexual. Olha como tem um espírito que manipula a humanidade. Pode passar, Samuel. Os anos 80, eles já vêm com essa pegada de tudo muito colorido, muita maquiagem, cabelo armado, muita cor, muito exagero. Quem tem mais de 40 que lembra, já usou essas coisas aí horrorosas. E quem influenciou os anos 80? Passa para mim, Samuel, deixa eu ver. Volta. A maior influenciadora da moda dos anos 80, sabe quem foi? Madonna. Tudo que a Madonna usava, as meninas também queriam usar. Preste atenção, a Globo, ela dita moda, ela dita tendência. Houve uma época que tinha uma novela, misericórdia, pai, tinha uma novela que uma mulher, vocês lembram, a Bebel fazia uma prostituta e houve uma demanda no mercado têxtil, porque as mulheres queriam usar as roupas dela, o body dela, o short dela, uma mulher que fazia papel de prostituta. Então, cuidado com a tendência, o que a moda está te sinalizando. Pode passar. Depois veio a moda dos anos 90. Os anos 90, eu até vim com uma mistura. Meu sapato é 80, minha calça é anos 90. Veio essa tendência do oversize, a roupa mais larga. Eu falei, mas por que isso, Stephanie? A tendência, ela estudou muito moda. Então ela falou assim, mãe, a tendência dos anos 90 era o oversize, era a roupa mais larga, era um protesto. Era para a menina poder vestir a calça do menino. Porque eles dormiam junto para trocar de roupa e não ter aquela noção de que algo aconteceu. Entendeu? Era um protesto contra o exagero dos anos 80. Olha como é que a gente vem sofrendo, irmãos, influências que não glorificam em nada o nome do Senhor. Passa os 90, foi embora, graças a Deus. Os anos 2000, aquela calça de cintura bem baixa. Lembra disso? Acabou com a cintura das meninas. Qual foi a maior influenciadora dos anos 2000? Britney Spears, uma mulher drogada, que influenciou muitas jovens. E a gente vê a tendência e quer comprar e quer estar na moda. Não presta atenção se está cobrindo o corpo. Quantas das vezes, irmão, já vi meninas de barriga de fora dentro da igreja? Pelo amor de Deus! Isso não é roupa de ir para lugar nenhum, que dirá a igreja. Você tem certeza que você quer ser influenciada por Britney Spears? Você tem certeza? Quais foram os pactos que essa mulher fez? E aí você está trazendo essas tendências e Deus castigou o seu povo por usar roupas estrangeiras. Pode passar. 2010, irmãos, da época 2000 a 2010, mais recente, foi essa moda mais de calça bag, calça colorida. Veio essa coisa de calças coloridas, calças mais justas, aquelas calças, aqueles meninos que usavam aquelas calças arriadas, bem folgadona, lembra? Que aparecia, a cueca está aqui, a calça está aqui. Essa moda veio das prisões dos Estados Unidos, dos prisioneiros. E aí a gente começa a usar as coisas sem nem saber por que a gente está usando. Roupas que não glorificam em nada o Deus que nós servimos. Essa foi uma tendência emo, e eu tive uma dificuldade tremenda de entender o que é emo. São pessoas que curtem o punk,
que curtem rock, mas uma coisa mais melódica, uma coisa mais depressiva. Por isso eles usavam esse estilo. E aí os nossos filhos ficam usando essas coisas sem nem saber o que está acontecendo, e Satanás continua influenciando para que nós usemos roupas estrangeiras, sendo que Deus está falando: vocês são meu povo, propriedade particular minha, vocês são meus, tudo em vocês tem que glorificar o meu nome, até a roupa que você veste. Pode passar, Samuel. Não deu, passa essa. Volta. Acho que eu vou ter que parar no capítulo. Agora, de 2020 para cá, 2010, 2020. Surgiu essa coisa muito forte, irmãos. Dessa calça bem apertada, chamada... Cadê o nome da calça aqui? Da calça, essa coisa da calça stretch. Stretch, daquela calça que você foi... calça skinny, colocada a vácuo. Sabe aquela calça que parece que foi pintada no seu corpo? Essa tendência veio agora com muita força. Nos anos de 2010 até 2020. Essa coisa da calça estreita. Ela também tem origem nessa cultura emo. Sabe por quê? A ideia é não saber quem é homem e quem é mulher. Você entendeu porque era calça apertada? Prestou atenção que dos anos para cá os meninos estão com a calça apertada até demais. Já viu isso? O meu marido fica doido e fala assim: meu Deus, não está doendo os negócios dos meninos, não? Como é que usa a calça tão apertada dessa? Como é que faz, gente? E foi de uns anos para cá que a calça dos meninos começaram a apertar de um jeito, e das mulheres também. Aí eu fui na minha consultora, tá? Ela faz consultoria, irmão. Ela trabalha nisso, ela leva no shopping, ajuda a escolher roupa pelo triângulo da pessoa, ela mede. Tá? Ajuda a minha filha a casar, gente. Ela faz consultoria de moda também, se está precisando. Então, eu falei, por que a calça... Ela falou: mãe, a tendência para que não tenha distinção de quem é homem e de quem é mulher. Você pode usar uma calça de homem e você pode usar uma calça de mulher. Eu lembro que eu botei essa calça largona, eu falei: Stephanie, em nome de Jesus, essa calça aqui não é de hip hop, não é de homem não, né? Ela: não, mas isso aí é uma mami jeans. É um jeans feito para as mamães, nos anos 90. Eu falei: graças a Deus. Então, a ideia dessa calça apertada é para que não tenha distinção. Sendo que Deus falou na palavra dele assim, ó: não vestirá vestidura o homem com roupa de mulher e nem mulher roupa de homem, eu sou o Senhor. Gente, a roupa naquela época era o quê? Era tudo um roupão só. O que mudava era o cinto, era uma indumentária. A ideia de Deus é o quê? Homem é homem, mulher é mulher. Aí o que vem a tendência estrangeira do inferno? Todo mundo de calça apertada, não precisa nem ser homem nem ser mulher. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus está comunicando? Amém ou não amém? Estão me fazendo entender? Também agora, irmãos, está vindo com muita força as camisas com pauta ideológica. Olha essa camisa branquinha aí. Olha que coisa linda. Quem compraria uma camisa dessa, da lourinha? Levanta a mão. Tá com medo? Isso aí vende na Renner, gente. Levanta a mão, quem compraria? A branquinha, ó, que bonitinha. A florzinha, tá vendo a florzinha? Quem compraria uma blusa dessa? Linda, bonita. Eu compraria. É bonitinho. Sabe o que é isso? Isso é um útero em forma de flor. Aí você vai falar: oh, que lindo. Isso não é uma blusa, isso é uma ideia, é uma pauta ideológica. Isso aí é do movimento feminista, pró-aborto. Se bobear, a gente vai ver um monte de mulher usando isso, porque a tendência, estou falando de moda e de tendência desta década, de 2020 para cá, a tendência da moda vai ser essa. Você vai vestir o que você acredita. Você vai carregar em você suas pautas ideológicas. Houve uma demanda muito grande, não sei se vocês repararam, de roupas bem coloridinhas, com listras verticais, né, Stephanie? Listras verticais. Aquilo remete ao grupo LGBTQI+, que eu não sei mais quantas vogais eles vão usar. Quando você usa uma blusa colorida, você está levando aquela pauta. Eu sou a favor do casamento igualitário entre dois homens. A tendência agora só pode ser do inferno, pastor.
É você carregar no seu corpo a sua ideologia, a sua crença, a sua pauta, aquilo que você acredita. Meu irmão, pense, o modus operandi do diabo é sempre o mesmo, porque a humanidade é a mesma. Ele não muda. E ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez com aquele povo que foi condenado por usar em si roupas estrangeiras que remetiam à adoração a outros deuses. E ele faz a mesma coisa, ele quer que a gente vista roupas que façam menção a outros deuses e a pautas ideológicas do inferno. Eu não podia me furtar, meus irmãos, e parar aqui e dar uma aula de história para vocês sobre Sofonias, um livro de 606 anos antes de Cristo, me furtar de falar do que está acontecendo, porque a Bíblia é atual. Isso não é uma aula de história, isso é a palavra de Deus que vocês estão vendo se cumprir nos seus olhos. Deus irá condenar esse povo. Como é que eu vou usar uma blusa por um aborto? Gente, lembra das pessoas que queimavam os seus filhos a Moloque? Moloque existe. Moloque é o deus do aborto. Ele come crianças e recebe sacrifícios até hoje. E pasmem, tem crente fazendo aborto. Tem filho de pastor que faz aborto e o pastor paga para não escandalizar a igreja. Prefere queimar o seu filho a Moloque, o seu neto a Moloque, do que se arrepender aos pés do Senhor e falar: eu pequei, minha filha pecou, Senhor me perdoa, mas não. Está invocando ao Senhor e queimando os filhos a Moloque. Está acontecendo. O que Sofonias viu, irmãos, não aconteceu somente, está acontecendo. A tendência agora, 2020, 2021, são pautas ideológicas. Então, quando tu for comprar uma roupa, irmão, presta atenção no que você está vestindo. Eu botei até uma do lado. Olha o que está escrito na camisa da menina. Sim, eu creio em Jesus. Procure roupas que glorificam o nome do Senhor. Procure roupas que não vão mostrar a sua sensualidade. Porque a sua sensualidade é para o teu marido, não é para o marido dos outros. A tua sensualidade é sua, guarde-a, é algo precioso. A Bíblia diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. Rubi não dá na calçada, não, irmãos. É para ser preservado, é para ser guardado. A pessoa tem que bater o olho em você e ver. É uma serva do Senhor. Porque muitos dizem: não adianta nada, tanta gente anda com a blusa aqui, e é assim, e é assado. Irmão, é verdade. Uma mulher qualquer pode se vestir como uma serva de Deus, mas uma serva de Deus jamais se vestirá como uma mulher qualquer. E isso vale para os homens também. Da calça apertada, está amarrado, passa. É o último, né? Eu botei essas duas blusas porque a gente olha caveira com rosa, caveira. E a caveira remete muito àquele pessoal motoqueiro, né? Motoqueiro gosta de caveira, né? E eu fui procurar o que significa essa coisa da caveira. A caveira significa que todos somos iguais. Prega a hegemonia. Lembra que eu falei de Antônio Gramsci na semana passada? Quem não viu, dá uma olhadinha. Isso é um símbolo comunista velado, irmãos. E deixa eu falar aqui, se você é cristão, você não é comunista. Se você é comunista, você não é cristão. Se você é os dois, eu falo, vai estudar. Porque ou você faltou aula de história, ou você faltou aula da escola dominical. Em nome de Jesus. Posicione-se. Essa daí, Black Lives Matter, quem usa essa blusa, você bate o olho e você já sabe o que ele quer dizer. Eu apoio o movimento negro. Eu apoio vidas negras. Então, por que eu trouxe essas imagens, irmãos? E parei nesse verso 8. Meu tempo já acabou, né, pastor? Eu achei que eu ia conseguir chegar até o 12, mas não vai dar. A gente continua na próxima semana. Eu não podia me furtar de apenas dar uma aula de história para você, como eu vim fazendo com os reis, e me furtar de dizer o que diz a palavra de Deus. Porque ele diz, no dia do sacrifício do Senhor, eu hei de castigar
todos os que trajam vestiduras estrangeiras. E vestiduras estrangeiras é exatamente isso. É você usar uma roupa que faça menção a um outro Deus, ou uma outra pauta, ou uma outra ideologia que não seja o Evangelho de Cristo Jesus, que te limpou, que te lavou, e que te remiu, e que vai te levar para o céu, porque a ideia de Deus é que você seja santo em toda a sua maneira de viver. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.